Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar a importância de nós diversificarmos a nossa alimentação para ter uma vida mais saudável. E é muito importante que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento por que isso é extremamente importante para a nossa saúde. Nós temos cerca de 350 mil espécies de planta no planeta. Dessas, 80 mil espécies são comestíveis. É uma diversidade fantástica que seria suficiente, ainda sobra, para termos, então, uma vida mais saudável se a gente variasse um pouco mais. Mas o que acontece com o ser humano é que dessas 80 mil disponíveis, nós usamos, na maior parte das vezes, apenas 150 dessas espécies. Então, a redução drástica. Mas a redução é maior ainda quando a gente analisa outras informações. Cerca de 95% das nossas necessidades de calorias e de proteínas vem de apenas 30 espécies. Nós temos 80 mil disponíveis, usamos muito mais 150, mas 30 delas são responsáveis por toda essa quantidade de caloria e de proteínas. E vou um pouquinho mais além. O trigo, o arroz, o milho e a soja, 4 espécies, elas ocupam aproximadamente 50% da área cultivada no planeta. Levando em consideração que a soja e o milho geralmente ela servem para a alimentação de animais e os animais servem de alimentação para nós. Esse modelo então, de cultivar poucas espécies no planeta resultou no agronegócio, nos monocultivos, que eles revolucionaram a agricultura mundial e salvaram bilhões de pessoas da fome. Mas esse modelo entrou em conflito com a natureza. A partir do momento que nós estamos usando uma espécie, 2 espécies, uma extensão de área muito grande, aumentou então a chance de aparecimento de pragas e doenças, então facilitou demais o aparecimento e disseminação de certas pragas e de doenças. O homem começou a usar então pesticidas, os agrotóxicos, e os agrotóxicos eles são tóxicos tanto para a natureza, do meio ambiente, também para animais e o ser humano. Então, nós começamos a trabalhar com uma outra ferramenta, que é outra estratégia, que é a seleção de plantas tolerantes a insetos e doenças. E quando a gente fala em tolerância a insetos, por exemplo, nós usamos dois mecanismos. Que a gente chama de não preferência, significa que o inseto, se ele experimenta a planta, não gosta do sabor, do paladar, e parte para outra espécie. Ou então é antibiose. Antibiose significa o inseto se alimenta da planta, mas ele morre antes de fechar o ciclo de vida dele. Ele não, às vezes, o ciclo de vida é produzir ovos e produzir larvas e se desenvolver. Então não fecha o ciclo. Só que nesse processo de seleção, na realidade, muitas vezes a gente aumentou a quantidade de determinadas toxinas para matar o inseto, para evitar do inseto atacar a planta. E nós começamos a alimentar, então, se alimentar com plantas com maior quantidade dessas substâncias tóxicas. E começaram a surgir uma percentual da população mundial que começou a ter alergia, a inflamações, devido a essas substâncias. É um efeito colateral que a gente encontra também em remédios, a gente pode ver na bula. Nós ajudamos bilhões de pessoas, mas algum percentual pequeno paga as consequências, como se diz. Não tem jeito da gente fugir disso. Então, é muito importante entender isso. Então, essas pessoas que têm mais intolerância a essas substâncias, elas começam, então, a ter seus problemas. Duas intolerâncias muito conhecidas hoje, que estão sendo cada vez mais estudadas, é a intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, e intolerância à lactose, que então seria intolerância ao leite e seus derivados.
Eu não vou entrar muito em detalhes disso daí, que isso posso falar no outro vídeo com muito mais profundidade. Mas então, o indivíduo, ele se alimenta de uma determinada quantidade de produtos do trigo, então do leite, e começa a ter esse problema de intolerância. Quando ele tem uma alimentação um pouco mais restrita, qualquer quantidade pequena que ele vai consumir desses dois produtos, ele começa a dar intolerância. Mas quando ele acrescenta na sua alimentação outras espécies, por exemplo, verduras, frutas e outros componentes, a tendência do indivíduo é usar menos produtos do trigo, usar menos os de laticínios do leite. Então, eles acabam usando abaixo daquela quantidade que causa o mal-estar, a alergia, que causa todos esses distúrbios, né, metabólicos. Então, só o fato do indivíduo diversificar a alimentação já faz com que ele reduza a quantidade, o consumo desses dois alimentos que causam o problema. E isso também vale para qualquer outra espécie que o indivíduo está tendo alergia. Ele tende a reduzir abaixo do nível de intolerância e passa uma vida normal. Então, isso já é uma grande vantagem. A outra vantagem da diversificação é que a microbiota do indivíduo que se alimenta de grande diversidade de alimentos, a microbiota é muito mais diversificada. A nossa microbiota intestinal, ela varia de acordo com a variação de alimentos que a gente consome. Se eu consumir só trigo, vamos imaginar, produtos de trigo, eu vou favorecer no meu intestino aquelas bactérias, aquela microbiota que se alimenta mais do glúten, dos componentes do trigo. E as outras bactérias que poderiam ser favorecidas por outros alimentos, elas tendem a diminuir ou desaparecer. Mas a partir do momento em que eu consumo outros alimentos, arroz, vamos imaginar, então, verduras, frutas, eu vou favorecer a alimentação de uma outra gama muito grande da microbiota, e essa microbiota vai ficar muito mais diversificada. E isso é fator de saúde. Essa é outra grande vantagem. E hoje, infelizmente, a gente tem muito mais oportunidades de encontrar alimentos alternativos. Nós temos hoje muito mais conhecimento sobre aquelas plantas alimentícias não convencionais, que a gente chama de sigla PANC. Então, o meu amigo, Dr. Valdeli Knupp, lá aqui de Manaus, ele tem um livro com a quantidade muito grande de espécies não convencionais que nós podemos usar na nossa alimentação e que até pouco tempo eram desconhecidas, eram pouco divulgadas. Hoje, então, nós temos uma variação muito maior, já conhecida, de espécies que nós podemos consumir sem problema nenhum. E a diversidade de alimentos, da alimentação nossa é tão importante que o Ministério da Saúde considera o dia 22 de maio como o dia da diversidade da alimentação e que ela é extremamente importante na prevenção do câncer. Então, quer dizer, há uma política governamental, há conhecimento suficiente mostrando, se nós diversificarmos nossa alimentação, nós temos vamos ser favoráveis em vários sentidos. Então, por favor, divulguem isso daí, procurem a praticar mudar o hábito alimentar, procurem se alimentar, então, de uma grande diversidade de espécies vegetais, de carnes, de grãos, porque isso é questão de saúde. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, curta o nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Divulgue o máximo possível, porque as pessoas precisam entender um pouco mais o que está acontecendo com a vida delas quando quando elas se alimentam. Na realidade, uma boa alimentação é, às vezes, o melhor remédio que temos à nossa disposição. Evita, gente, de ir no médico, evita de ficar doente, de ter infecções, de ter inflamações e de ter todos esses problemas. Era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.